Vamos lá então, Jonas capítulo 4, versículo 1. Jonas 4, 1. E vamos ler, são 11 versículos, então vamos ler os 11, depois a gente vem trabalhando um por um aí. Diz assim a palavra: mas isso desagradou extremamente a Jonas, e ele ficou irado, e orou ao Senhor e disse: ah, Senhor, não foi esta minha palavra, estando ainda na minha terra? Por isso é que me preveni, fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus compassivo e misericordioso, e longânimo e grande em benignidade, e que te arrependes do mal. Peço-te, pois, ó Senhor, tira-me a vida, porque melhor me é morrer do que viver. E disse o Senhor: fazes bem que assim te ires? Então Jonas saiu da cidade, sentou-se ao oriente dela, e ali fez uma cabana, e sentou-se debaixo dela à sombra, até ver o que aconteceria à cidade. E fez o Senhor Deus nascer uma aboboreira. Essa palavra aqui é para pegar a gente. Aboboreira. E ela subiu por cima de Jonas, para que fizesse sombra à sua cabeça, a fim de o livrar do seu enfado. E Jonas se alegrou em extremo por causa da aboboreira. Mas Deus enviou um verme no dia seguinte ao subir da alva, o que feriu a aboboreira, e esta se secou. E aconteceu que, aparecendo o sol, Deus mandou um vento calmoso oriental, e o sol feriu a cabeça de Jonas, e ele desmaiou, e desejou com toda a sua alma morrer, dizendo: melhor me é morrer do que viver. Então disse Deus a Jonas: fazes bem que assim te ires por causa da aboboreira? E ele disse: faço bem que me revolte até a morte. E disse o Senhor: tiveste tu compaixão da planta, na qual não trabalhaste, nem a fizeste crescer, que numa noite nasceu e numa noite pereceu. E não hei de eu ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que estão mais de 120 mil homens, que não sabem discernir entre a sua mão direita e a sua mão esquerda, e também muitos animais? É assim que Deus termina o seu diálogo com Jonas, com esse questionamento. Mas vamos lá. Vamos trabalhar aqui versículo a versículo e tentar entender e tirar algumas lições a respeito desse texto maravilhoso de Jonas capítulo 1, do versículo 1 ao 11. Primeiro versículo, Jonas 4, 1, a Bíblia diz assim: com isso, desgostou-se Jonas extremamente e ficou irado. E talvez a primeira pergunta que a gente tem que se fazer quando a gente lê esse texto é: desgostou-se do quê? Ou de quê? O que gerou esse desgosto em Jonas? A gente falou sobre isso na quarta-feira passada, quando a gente leu o versículo 3, do capítulo 3, do versículo 10 de Jonas, que a Bíblia diz: viu Deus o que fizeram os ninivitas, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito lhes faria e não o fez. Então o desgosto de Jonas é pelo fato de a mensagem que ele anunciou em Nínive ter surtido efeito. Efeito tal que gerou conversão naquela cidade, do rei, da pessoa mais importante da grande Nínive, até as pessoas de menos influência que viviam naquela cidade e que se converteram, se arrependeram dos seus pecados, se renderam a Deus
E Deus misericordioso que é, os perdoou e deu uma outra chance, uma outra oportunidade a eles. É disso que Jonas desgostou-se. Então do que ele de certa forma desgostou-se? Da conversão dos ninivitas? Do fato de homens e mulheres daquela cidade terem aceitado a Deus? Talvez passando por cima de forma rápida, seja essa conclusão que a gente tire de imediato. Que Jonas tenha desgostado, tenha ficado, vamos dizer assim, desanimado, não tenha gostado e tenha se irado com a situação por esse fato. Mas o que está por detrás disso tudo, o fim em si, não é a conversão dos ninivitas, mas a vontade de Deus. A vontade de Deus foi, vamos dizer assim, feita. Desde o início deste livro. Desde Jonas capítulo 1, versículo 1, a vontade de Deus era que Jonas se levantasse, fosse até Nínive, a maior cidade do Império Assírio, pregasse o Evangelho, para que a conversão chegasse até aquela cidade e as pessoas aceitassem ou reconhecessem a sua situação pecaminosa, a vida pecaminosa que eles estavam levando, a vida de maldade que estavam levando, se arrependessem disso e pudessem encontrar salvação. Esta era a vontade de Deus. O desgosto de Jonas vai muito além desse pano de fundo que está ali, que é a conversão. Mas o que ele não estava percebendo nesse exato momento é que o seu desgosto ofendia inclusive a vontade de Deus. E quando a gente começa a olhar para isso e aplicar talvez isso para a nossa vida, quantas vezes nós não nos colocamos de certa forma chateados com Deus, desgostosos com a vontade de Deus, com aquilo que Deus faz, clamamos pela vontade de Deus, inclusive oramos como o Pai Nosso nos diz: seja feita a tua vontade. Mas quando a vontade de Deus é feita, talvez ela não agrade. Talvez nem sempre ela vá bater com a nossa vontade. Nem sempre aquilo que eu desejo é necessariamente bom. E por isso não vai estar em acordo com a vontade de Deus. O desejo de Jonas, como nós sabemos, era que Deus não exercesse a misericórdia com os ninivitas. Era que Deus não salvasse os inimigos de Israel. Era que Deus exercesse, sim, de certa forma, juízo sobre eles e destruísse Nínive. Mas essa não era a vontade de Deus. E quando Deus exerce a sua vontade, isso desagrada o profeta, a ponto dele ficar irado. E a palavra irado aqui até fala de uma mudança inclusive de feição, dele ter ficado vermelho, fervendo, ardendo em chama de ódio. Porque Deus exerceu a sua vontade, a sua soberania de salvar Nínive. E olha como que o versículo 2 revela o tamanho da ira de Jonas e da raiva que ele estava sentindo. E orou ao Senhor e disse: Ah, Senhor, não foi isso o que eu disse estando ainda na minha terra? Por isso me adiantei, fugindo para Tarsis. E vamos parar por aqui por enquanto. Jonas revela o motivo da sua fuga, que nós já estudamos lá no primeiro dia. Ele disse: eu sabia o que o Senhor ia fazer. Eu sabia porque eu lhe conheço.
E eu me antecipei, eu tentei dar um jeitinho para mudar a sua vontade, para impedir que a vontade do Senhor fosse feita, fugindo para Tarsis. Eu não fugi por qualquer motivo, porque na verdade eu vou para Tarsis porque eu acho que lá o sol é mais, as praias são mais gostosas, lá a vida é melhor, lá as coisas são mais legais, o povo de lá é mais bacana. Não! O motivo da fuga de Jonas é revelado no capítulo 4, no versículo 2. Quando Jonas diz: eu tentei impedir que a sua vontade fosse feita, me antecipando e fugindo a Tarsis, que ficava provavelmente na região da Espanha, como a gente inclusive já ministrou na primeira mensagem. E por que ele faz isso? Por que ele toma essa atitude? Olha, ele vai revelar. Pois sabia que és Deus clemente e misericordioso, e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e que te arrependes do mal. Jonas então nos diz, ele diz para Deus inclusive: eu fugi porque eu sabia que o Senhor ia perdoar esse povo mau, mal aos meus olhos. Eu fugi porque eu sabia que o Senhor é amoroso. E eu achava que eles não eram dignos de serem perdoados. Que eles não eram dignos de serem alcançados pela sua benignidade. Que eles não eram dignos de serem alcançados pela sua misericórdia. Que a única coisa que eles não mereciam era, na verdade, que o Senhor os perdoasse, mas que sim, que o Senhor usasse da sua ira e os julgasse, destruindo-os. E como é que Jonas sabe disso? Como é que Jonas sabe que Deus é um Deus? Porque ele está dizendo: eu sabia que és Deus clemente. Eu sabia que tu és misericordioso. Eu sabia que o Senhor é tardio em irar-se. Eu sabia que o Senhor é grande em benignidade. Como é que ele sabe disso? Só porque alguém contou para ele? Porque ele leu em algum livro? Porque ele leu em algum texto? Jonas sabia disso porque, como povo de Israel, como nação de Israel, como homens e mulheres de Israel, ele já havia provado da benignidade, da misericórdia de Deus. Porque não foram poucas as vezes que Deus se sentiu desejoso de julgar e destruir Israel. Basta você ler o livro de Reis, que você vai encontrar isso. Basta você ler os profetas que atuavam em Israel, você vai encontrar isso. Momentos e momentos em que Israel se entregou aos seus pecados e às suas transgressões e ofendeu a Deus, inclusive adorando outros deuses, inclusive chegando ao ponto de sacrificar animais, sacrificar até mesmo crianças, filhos, a outros deuses. Não foram poucos os momentos em que Israel colocou a bondade e a misericórdia de Deus à prova. Não foram poucos os momentos que Deus precisou levantar profetas e alertar Israel para que se convertessem dos seus pecados, porque se não o fizesse, seriam punidos por Deus. Não foram poucos os momentos em que, ouvindo essa mensagem, em que, ouvindo a dura palavra dos profetas de Israel, o povo de Israel, assim como os ninivitas, se converteu dos seus pecados e Deus exerceu a sua misericórdia e bondade com eles. Como bem escreve Jonas, arrependendo-se do mal que iria fazer a eles, que iria causar a eles.
Jonas sabia que Deus era misericordioso porque ele já havia provado da misericórdia de Deus. Jonas sabia que Deus era tardio em se irar porque ele já havia provado dessa benignidade de Deus. Ele sabia que se aquele povo ouvisse a palavra, e ele sabia que eles ouviriam, porque Deus havia determinado assim, e a vontade de Deus seria feita, a misericórdia de Deus seria derramada, a graça de Deus seria manifesta naquele povo. E consciente disso, ele tenta dilubriar Deus, tenta enganar a Deus fugindo para Tarsis. E Deus usa toda a sua soberania sobre a terra para mudar mais uma vez o caminho de Jonas, trazendo a tempestade, fazendo Jonas ser lançado naquele mar, sendo resgatado por um peixe grande, sendo cuidado dentro vamos dizer assim, dentro do ventre daquele peixe, colocado de novo na terra e se voltando mais uma vez para o seu caminho. Mas eu acho que de lição, ou melhor, acho não, que de lição que nós precisamos tirar aqui, de prática para a nossa vida nesse versículo, é que como que nós que nos intitulamos cristãos, que nos chamamos de crentes, que ouvimos a palavra de Deus, que fomos alcançados pelo Evangelho, que fomos transformados em que o nosso coração de pedra foi transformado num coração de carne, os nossos ouvidos se abriram, os nossos olhos se abriram para as Escrituras, o Espírito Santo tenha trabalhado na nossa vida, transformando e santificando a nossa vida, dia após dia. Como que nós, frutos da graça e misericórdia de Deus, podemos olhar para aqueles que ainda não ouviram, que não tiveram a oportunidade de compreender e entender quem Deus é, e não exercemos misericórdia na vida deles? Como Jonas não queria exercer. Nós provamos dia após dia da misericórdia de Deus, da benignidade de Deus, da graça de Deus, do perdão de Deus, enfim, do fato de Deus se tardar em irar, porque se não fosse esse amor de Deus pela nossa vida, Ele nos consumiria todos os dias. A sua justiça nos consumiria. Porque nós pecamos todos os dias, nós erramos todos os dias, nós conhecemos a graça de Deus, nós sabemos o que é um Deus benigno, nós sabemos o que é um Deus misericordioso, nós sabemos o que é um Deus bondoso, nós sabemos o que é um Deus que perdoa. Se nós sabemos disso, somos fruto dessa graça e desse amor e dessa misericórdia de Deus. O que nós precisamos refletir, o que nós precisamos como reflexo, que precisa fluir de nós, é essa graça, é esse amor, é essa misericórdia. Não cabe a nós tomarmos o caminho de Tarsis para evitar que vidas escutem e desfrutem da graça e do amor de Deus. A Deus, como Jonas bem disse e clamou quando estava no ventre daquele peixe grande: o Senhor é quem salva. Ele é o Salvador. A Ele cabe determinar quem são os que receberão e serão salvos, não a nós. A nós cabe proclamar a palavra de Deus. A nós, enquanto filhos que foram resgatados das trevas, homens e mulheres que foram resgatados das trevas, cabe anunciar o Evangelho, proclamar as boas novas, proclamar o ano da redenção, da salvação, proclamar a esperança de Deus. Mas olha como que o texto segue, como Jonas reage a isso. No versículo 3 ele diz:
Peço-te, pois, ó Senhor, tira a minha vida, porque melhor me é morrer do que viver. Tamanho era o desgosto de Jonas de ter visto a redenção ter chegado aos seus inimigos. Eu prefiro morrer a ver os meus inimigos provarem da bondade e benignidade do Senhor. Nós estamos falando de um profeta que era profeta mesmo, que ouvia a voz de Deus e que o que ele falava se cumpria. Não era balela, não era conversa fiada, não é profetada, como a gente fala. Não, o que ele dizia acontecia. E aí você vê esse mesmo sentimento dentro do profeta. Olha se nós não temos que examinar o nosso coração todos os dias com o auxílio do Espírito Santo. Olha o risco que nós corremos de alimentar algo gravíssimo, que pode nos, inclusive, levar a não abrir os nossos lábios e proclamar o Evangelho a quem Deus tanto quer que escute. E o versículo 4, Deus responde a ele: e disse o Senhor, é razoável essa tua ira? Tipo, é para tanto, Jonas? O meu ato de salvação, o fato de eu ter pedido a você que entre num ambiente que não é um ambiente que você gosta, com um monte de gente que você não gosta, e pregar o Evangelho, e o fato de eu ter exercido a minha misericórdia a essas pessoas, é motivo para tanta ira? Que tipo de sentimento nós temos alimentado no nosso coração? Nós vivemos em dias extremamente difíceis de embate e de ódio, onde o discurso de ódio, seja do lado que estiver vindo, se transformou como regra. Você precisa escolher um lado para odiar, não é um lado para amar, não é um lado para defender, não é uma causa para lutar a favor, não é algo para se defender no sentido de algo que possa ser bom, que possa melhorar, que possa ajudar o próximo, não. Quem que você odeia? Você precisa odiar alguém. Ou do lado de lá ou do lado de cá, mas alguém você precisa odiar. A única coisa que você não pode fazer é não odiar, porque se você não odiar alguém, você se transformou no que se chama hoje de isentão. E já tem até uma frase: você está em cima do muro, e o muro é do diabo. Já tem até uma frase pronta. Então, odeie alguém. Alguém tem que ser o seu inimigo. E o que nós vemos no livro de Jonas é Deus pegando o seu profeta e dizendo a ele: se levanta, entra na cidade de Nínive, capital do Império Assírio, seu inimigo, o inimigo de Israel, a minha nação, e anuncia o Evangelho para eles. E prega a oportunidade, a salvação para eles. Que coisa difícil de se imaginar nos dias de hoje. Mas qual tem sido o nosso papel nessa guerra em que ambos os lados se odeiam mutuamente? Qual tem sido o nosso papel? Estimular o ódio ou buscar anunciar o Evangelho, o amor de Deus,
e a salvação. Qual tem sido o papel da igreja? O que tem saído dos lábios da igreja? Que tipo de oração nós estamos fazendo? É razoável a nossa ira? É para tanto? Versículo 5. Então Jonas saiu da cidade e assentou-se ao oriente da mesma. E ali fez uma enramada, uma cabana, e repousou debaixo dela à sombra até ver o que aconteceria à cidade. Magoado com tudo que tinha acontecido, com o povo ter se convertido, é o primeiro missionário frustrado pelo sucesso da sua pregação. Ele pregou, teve um grande sucesso e ficou chateado porque teve muito sucesso. É incrível, mas é isso que aconteceu. Porque é exatamente o que o ódio causa. Nos cega dessa forma. Ele sai dali, sobe até um monte ali, um lugar ali perto, pega uma galhada. Imagine, ele está em Nínive, no Império Assírio, então ele está ali naquela região do Iraque, Irã, é naquela região. Então você já mais ou menos imagina como é que é o ambiente daquele lugar, provavelmente árido, sol de 40 graus, enfim, pensa nesse ambiente. Ele não volta para Israel depois de pregar. Ele para ali, monta uma cabaninha com a galhada que tem ali ao lado, faz uma cabaninha para se proteger daquele sol. E por que ele não volta para Israel? Porque ele quer ficar até o último dia, dentro do prazo dos 40 dias, provavelmente estaria próximo do findar dos 40 dias, que foi a mensagem. Se em 40 dias essa cidade não se converter, Deus vai vir e vai destruir ela. Essa é a mensagem que ele pregou. Provavelmente estava próximo de se findar esses 40 dias. Então ele monta aquela barraquinha e fica olhando, esperando, quem sabe na expectativa de que Deus destruísse a cidade. Essa é a expectativa. Eu vou ficar aqui e eu quero ver mesmo se Deus vai salvar esse povo, porque não é possível que ele vai salvar. Quem sabe ele muda de ideia e destrua a cidade. Eu quero presenciar isso aqui de camarote. Ele fica ali, naquele lugar, esperando para ver o que vai acontecer. Então no versículo 6, a Bíblia diz que então fez o Senhor nascer uma planta que subiu por cima de Jonas, para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de o livrar do seu desconforto. E Jonas se alegrou em extremo por causa da planta. O que Deus viu o profeta dele sentado naquele sol de rachar, observando o que iria acontecer com Nínive. Então Deus misericordioso com Jonas, apesar de tudo que Jonas havia dito para ele antes de sair da cidade, que queria morrer porque não aceitava aquilo que tinha acontecido. Deus faz crescer uma planta em cima de Jonas para cobrir e protegê-lo, fazer uma sombra, diminuir a temperatura, proteger daquele sol que poderia matá-lo, inclusive. Poderia desidratá-lo, poderia causar realmente uma situação séria para ele. E quando Jonas vê o que Deus fez por ele, ele se alegra. Olha Deus cuidando de mim. Como Deus é bondoso comigo, Ele me protegendo. Trazendo essa sombra, esse abrigo, esse conforto sobre a minha cabeça, sobre a minha vida. Mas no versículo 7 a Bíblia diz que mais Deus, no dia seguinte, ao subir da alva, enviou um verme, o qual feriu a planta, e esta secou. Então provavelmente ele dormiu à noite, e durante a noite Deus enviou um verme, um bicho, uma praga,
que corroeu por completo aquela cobertura que Jonas tinha, aquela planta maravilhosa que tinha trazido frescor e tranquilidade para ele. E a Bíblia diz que nascendo o sol, no versículo 8, Deus mandou um vento calmoso oriental. O sol bateu na cabeça de Jonas de maneira que desfalecia, pelo que pediu para si a morte, dizendo: melhor-me é morrer do que viver. Quando o sol se levantou pela manhã, aquele sol escaldante, veio aquele bafo quente, Deus mandou ainda ali sobre Jonas, e começou a queimar a cabeça de Jonas, ferver aquele calorzão, e ele já começou a ficar até zonzo, perdendo o sono, começou perdendo a razão, e começou já a clamar: Deus, era melhor que eu morresse nessa situação. Pela segunda vez nós vemos Jonas clamando que era melhor que ele morresse. E no versículo 9 Deus diz: então perguntou Deus a Jonas: é razoável esta tua ira por causa da planta? Olha que interessante a pergunta de Deus agora para Jonas. Pela segunda vez Jonas disse que era melhor que ele morresse. A primeira foi quando Deus poupou o povo de Nínive. E ele diz: era melhor que eu morresse a ver isso ter acontecido. Agora, Deus mostrando a sua soberania sobre a natureza, criando uma planta do nada, destruindo ela da noite para o dia. Isso chateia Jonas tanto, o fato de Deus ter tirado esse conforto dele, de ter tirado essa cobertura que estava sobre a vida dele, que o protegia do sol e das dificuldades ali do deserto, daquela situação toda. E ele diz: era melhor que eu morresse diante disso. E Deus pela segunda vez diz para ele: é razoável essa tua ira por causa da planta? Que Deus está dizendo a ele: você lamenta pela planta que lhe dava conforto? Isso te chateia e te ira, porque aquilo que te trouxe sombra e proteção foi te tirado e você está bravo com isso? Porque essa planta foi destruída, sendo que você não fez nada, você sequer colocou a semente na terra para plantar? Mas, entretanto, você é incapaz de se sensibilizar com as vidas em Nínive. É razoável, Jonas, essa tua ira? E pensa agora na nossa vida. Quantas vezes nós nos iramos com coisas supérfluas, pequenas, porque elas tocam o nosso ser diretamente. Mas somos insensíveis com coisas maiores e mais importantes, porque elas simplesmente não dizem ou não estão conectadas à minha vontade ou aquilo que eu quero e acredito. Pequenas coisas que me tocam têm um grande valor e me geram uma ira. Mas coisas importantes e relevantes, que talvez não me toquem de forma direta, e por isso me tornam insensível a isso. De forma bem prática, há um lamento muito maior da nossa parte quando Deus de alguma forma nos toca e age ou nos permite acontecer coisas que possam nos desagradar. E uma insensibilidade enorme com a dor do próximo e com aquilo que está para acontecer à vida do próximo.
Os ninivitas estavam, por causa dos seus pecados e transgressões, condenados ao juízo, à morte e, obviamente, a uma punição eterna, um inferno, porque cometiam iniquidades e não havia quem anunciasse arrependimento para eles. Mas isso para Jonas não era tão importante quanto o fato daquela planta que o protegia e o guardava. É o tamanho da importância que nós damos para as coisas que demonstra muito o que nós guardamos no nosso coração. Que demonstra muito o efeito que o Evangelho tem feito na nossa vida. Jonas era capaz de lamentar e desejar até a morte por um benefício tão pequeno que Deus havia lhe tirado. Mas não conseguia ser sensível o suficiente à causa dos ninivitas. Isso me lembra muito a passagem de quando os discípulos de Cristo, os apóstolos de Cristo, entram em Samaria enquanto Jesus está lá fora. Eles entram lá para buscar água, comida, enfim. E a gente sabe a rixa que havia entre os samaritanos, o povo de Samaria, e os judeus de Jerusalém. Eles entram e saem e são incapazes de enxergar uma alma sequer sedenta por arrependimento. Mas na sequência aquelas tantas pessoas saem porque ouviram por meio da mulher que havia um profeta do lado de fora da cidade. E é aquilo que Jesus diz, que os campos estavam brancos, prontos para colher. Estava tudo certo. As pessoas estão aí sedentas, precisando de ouvir o Evangelho. Nos falta levantar os olhos e enxergá-los. Os ninivitas estavam precisando muito. Mas Jonas não conseguia enxergá-los. E nem dar a verdadeira ou o verdadeiro valor que eles tinham quanto vida, como ele deu para aquela planta. O versículo seguinte, ou a resposta, ele diz: é razoável a minha ira até a morte, que demonstra muito como ele tratava isso. Tornou o Senhor, ou seja, depois da resposta de Jonas: tens compaixão da planta que te não custou trabalho, a qual não fizeste crescer, que numa noite nasceu e numa noite pereceu. E não hei de eu ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120.000 pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais. Olha como Deus chama a atenção de Jonas. 120.000 pessoas, homens e mulheres, que praticam iniquidade após iniquidade, que ofendem a Deus
todos os dias, mas que são incapazes de discernir o que é a mão direita ou a mão esquerda. E por que ele está falando isso? Isso é uma coisa óbvia. Você simplesmente olha para as tuas mãos, você sabe qual que é a direita e qual é a esquerda. Eu sei que às vezes tem pessoa que tem dificuldade, né? Vira para a esquerda, o cara vira para a direita. Mas vamos lá. É uma questão que, se você pensar um pouquinho, você consegue discernir qual que é a esquerda, qual que é a direita, qual que eu escrevo, qual que eu não escrevo, né? E daí você consegue discernir. No sentido de que eles não tinham consciência de muitas coisas que eles praticavam, da iniquidade que estavam praticando, das transgressões que estavam praticando. E Deus chama a atenção dele: você então tem mais misericórdia, ou isso te ira mais, te causa mais revolta, a morte de uma planta que te protegia, do que 120 mil almas? O que Jonas também não entendia é que o que Deus estava fazendo ali era, inclusive, postergando aquilo que iria acontecer alguns anos depois, que era quando o Império da Síria iria dominar Israel. De certa forma, ele estava trazendo um alívio momentâneo com aquela conversão a Israel. Uma oportunidade, inclusive, para Israel se ver livre por um período, que ainda que fosse, de toda a dureza do exército assírio. Talvez a grande lição que fica no capítulo 4, quando a gente vai estudando ele, como a gente estudou aqui hoje, versículo a versículo, é que o nosso Deus é um Deus misericordioso e benigno e bondoso. E que, se não fosse isso, se não fosse a sua graça e misericórdia, eu e você talvez tivéssemos tido o fim que Nínive teria se não tivesse se convertido, se não tivesse se arrependido. Que, se não fosse a misericórdia e o amor de Deus ter nos alcançado por meio da pregação da palavra, porque um dia a palavra penetrou os nossos ouvidos e quebrou a dureza do nosso coração e nos trouxe vida. Isso é conversão. Nós estávamos mortos por causa dos nossos delitos, como diz em Efésios capítulo 2. Mas nós somos vivificados pelo Espírito Santo. Porque o nosso Deus é bondoso e misericordioso. E se nós, que provamos do seu amor e da sua misericórdia, da sua graça, não estivermos prontos para manifestar a sua graça, a sua misericórdia aos que estão perdidos como nós estávamos perdidos, de que adiantou a obra de Deus na nossa vida? Só para ter um título de povo de Israel? Só para ter o status de povo de Israel, como Jonas tinha, de nação, querida de Deus? Para que serviu a misericórdia de Deus na nossa vida? Para nos tocar enquanto questões pequenas que afetam o nosso dia a dia, como uma pequena planta que nos cobre e nos protege do sol? Ou para clamar por vidas que talvez aos nossos olhos preconceituosos por conta da religiosidade nos faça enxergar estas vidas como vidas de segunda categoria, mas que para Deus, como nós vemos em Jonas capítulo 3, tem importância?
Nínive tinha importância. As 120 mil almas que ali estavam tinham importância para Deus. Assim como um dia eu e você fomos importantes a ponto de Deus nos resgatar. E como homens e mulheres que foram resgatadas, a nós importa sermos instrumentos na mão de Deus, de um Deus bondoso e misericordioso, e que salva. É preciso superar todas essas iras e começar a enxergar como Deus enxerga os seus filhos e filhas. Homens e mulheres que estão espalhados por esse mundo, aguardando a manifestação dos filhos de Deus, aguardando a pregação do Evangelho. Não é a pregação do moralismo, não é a pregação de uma filosofia moral e ética perfeita, não. É a pregação do Evangelho. Lembre-se, a palavra de Jonas, a palavra que Jonas pregou, nós falamos sobre isso em Jonas capítulo 3, era simples e dizia o seguinte: ainda 40 dias e Nínive será subvertido. Não tinha estratégia de multiplicação, não tinha estratégia de evangelismo brilhante, cheia de espetáculo e coisas do tipo. Não tinha... Enfim, eu não vou ficar citando, porque não estou aqui para ditar regras de como cada igreja deve trabalhar ou não isso. Mas o que tinha era a palavra de Deus sendo pregada. Era arrependimento. Era evangelho. Ainda que no Velho Testamento. Ainda que no Velho Testamento. Mas era a graça e a misericórdia de Deus sendo manifesta. O amor de Deus sendo manifesta nos inimigos de Israel. Não nos amigos. Não nos chegados. Não para o grupo íntimo. Mas para aqueles que eram considerados como escória da sociedade. E como Paulo escreveu a Tito no capítulo 3. Como nós éramos odiosos e odiando uns aos outros. Esses éramos nós quando fomos resgatados. E talvez nos falte lembrar de onde Deus nos tirou antes de julgarmos aqueles a quem Deus quer salvar. Glória a Deus, porque um dia a misericórdia, a bondade, a benignidade do nosso Deus clemente chegou até as nossas vidas e nos resgatou e nos libertou das garras do nosso inimigo. E toda carta que era contra nós, toda acusação que era contra nós foi rasgada. E como Cristo disse, lá pendurado na cruz do Calvário, está consumado. Houve salvação. Há salvação em Cristo Jesus. Para nós. Glória a Deus por isso. Amém.